Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Infonix Soluções. Meu nome é Eric Anderson e eu falo de tecnologia do básico ao avançado. E galera, vocês estão vendo que eu tô gravando num cenário diferente, né? Que eu quero fazer uma coisa diferente e tal, bater um papo com vocês. E é um papo assim, sobre um assunto sobre tecnologia, né? E é um assunto muito sério, que é uma situação que eu percebo aí que é muito importante ser falado. O assunto que eu quero abordar com vocês é sobre uma coisa chamada obsolescência programada. Não sei se você já ouviu esse termo ou já ouviu esse termo. O que é a tal obsolescência programada? Basicamente, obsolescência programada é uma coisa que foi criada na indústria de maneira que os produtos sejam consumidos e logo sejam trocados. Por exemplo, se você comprou um celular hoje, ele tem as maiores tecnologias, você gastou uma nota nele, você já percebeu que depois de um ano ele começa a ficar lento ou começa a não receber funcionalidades? Pois é, esse é o resumo de obsolescência programada. E qual que é a importância de abordar esse tipo de tema? Eu quero dar uma visão ampla para vocês, como as coisas atualmente estão sendo cada vez mais descartáveis, né? Antigamente você comprava uma máquina de lavar, na época dos nossos avós, na época até mesmo de quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, a gente comprava uma máquina de lavar. Ela durava muitos anos, às vezes passava de geração a geração, né? Então assim, era mais comum os produtos durarem. Hoje a gente percebe que os produtos são de forma proposital para durarem menos. Ou seja, se antigamente você comprava uma máquina de lavar que durava 20, 30 anos, se você comprar uma máquina hoje, daqui 5 anos você já tem que chamar o técnico para resolver algum problema, sendo que uma coisa que durava anos. A indústria da tecnologia evoluiu de uma tal forma que se tornou cada dia mais constante. Então, ou seja, muitos fabricantes às vezes fabricam peças, utilizam peças inferiores justamente para ter sua durabilidade reduzida, para você poder o que? Utilizar o produto, apresentar um defeito, às vezes um defeito que não tem nem como reparar, né? E você acaba adquirindo outro. Essa é a estratégia que está sendo aplicada na indústria. É só você parar para ver a indústria dos smartphones, por exemplo. Imagina que você comprou um smartphone, qualquer fabricante, Xiaomi, Samsung, Motorola. Agora imagine uma seguinte situação: você comprou o seu aparelho e passa mais ou menos um ano, ele atualiza. Ok, passa 2 anos, o celular não vai receber mais atualização. Aí o fabricante chega e fala assim: então a gente vai descontinuar a atualização do sistema porque o aparelho não tem suporte, não vai aguentar, não tem memória RAM suficiente. Aí depois de um tempo, você vê uma galera, uma comunidade lançando custom ROM para aquele aparelho. O Cyanogen, por exemplo, é uma ROM customizada. E você vê, por incrível que pareça, aquele aparelho que a fabricante falava que não era compatível, e roda muito bem nessa versão, porque eles fazem toda uma adaptação. Mas uma coisa que é fato: por que os fabricantes não focam em fazer atualização para aparelhos antigos ou aparelhos que foram com 2 anos de compra? Por que os fabricantes não fazem atualização? Será que é porque realmente o aparelho não aguenta? Ou será que não é uma forma muito lucrativa e é mais fácil vender um smartphone novo? É muito mais fácil uma empresa juntar uma equipe de desenvolvimento dela, trabalhar em atualizações do sistema e lançar para um aparelho novo que vai dar retorno para eles. Um aparelho novo, ter recursos novos, vender algo novo no mercado, do que você simplesmente pegar o mesmo sistema, implementar algo novo e vender de graça. Ou seja, a empresa não tem lucro algum e pelo contrário, vai ter prejuízo, porque para fazer uma atualização ela precisa desembolsar tempo e dinheiro. Outro problema mais comum que a gente vê sobre esse assunto é que muitos produtos, quando quebra geralmente, são praticamente irreparáveis. Tem muitos casos que, por exemplo, iPhones, eles praticamente não tem conserto, né? Simplesmente o aparelho morre, você tenta fazer substituição da peça, existe alguma restrição que o aparelho não funciona mais. Ou seja, os aparelhos estão cada dia mais irreparáveis. E às vezes você vai mandar arrumar uma peça, às vezes o conserto sai muito mais caro do que adquirir um produto novo, porque as próprias fabricantes das peças cobram um valor exorbitante justamente para você não consertar o seu aparelho, ficar inviável. Você olhar assim e falar: nossa, um aparelho tão caro para reparar, mas só jogar fora
fora e comprar outro. Basicamente é isso que acontece. Quantas vezes você foi arrumar o seu celular e o preço para arrumar o celular saía quase um preço de um celular novo? Pois é, isso é uma forma, que é um golpe que muitas empresas, golpe entre aspas, né, estão aplicando de maneira de obrigar o usuário a trocar o seu aparelho. E eu não falo só com smartphone não, mas diversos, como televisão, como por exemplo uma televisão para consertar é um absurdo, ou qualquer tipo de eletrônico, ou mesmo algum produto eletrodoméstico, são aparelhos que geralmente com um valor de custo para manutenção é muito mais caro do que você adquirir um novo produto. E isso está sendo uma prática muito comum e preocupante, né? Além de ser falta de respeito com o próprio consumidor. Existe um movimento que teve alguns anos atrás nos Estados Unidos, que é referente ao direito de reparo, que muitas empresas estavam dificultando o reparo dos equipamentos, ou por não ter esquema elétrico, ou pelo custo ser muito alto. Então muitas empresas começaram, muitos consumidores, né, e assistências técnicas também começaram a se mobilizar nesse movimento, né, para que crie leis duras, né, para que tenha direito ao reparo do produto de forma mais fácil, né. O próprio Getúlio da GTEC, quantas vezes ele teve que ressucatear praticamente uma peça funcional para substituir com defeito, porque simplesmente o fabricante não tem aquele componente. Você literalmente tem que arrancar de um para pôr em outro, mas não é por causa de economia nem nada, mas porque não tem peça, né? A Lenovo é a mesma coisa, no caso de notebook da Lenovo, e às vezes uma peça de uma placa-mãe, por exemplo, não vende separado, ou seja, ou você compra a placa toda, ou você arranca a peça de outra peça e faz aquele Frankenstein. Então assim, isso é um problema muito sério que a gente está vendo nos dias de hoje. E qual que é o problema isso a longo prazo, essa obsolescência programada? As pessoas estão consumindo cada vez mais, trocando seus smartphones, estão descartando mais os seus aparelhos, descartando seus eletrodomésticos, e isso está gerando lixo eletrônico. Isso, com o decorrer dos anos, pode ser muito prejudicial, porque ao contrário do lixo orgânico, ele se decompõe. Ao contrário do lixo orgânico, ele, além de demorar para essa decomposição, ele libera substâncias que às vezes podem ser tóxicas ao lançado no solo, por exemplo, desfertilizando o solo, né, acabando prejudicando todo o meio ambiente. Isso a longo prazo pode trazer grandes prejuízos para nós. Atualmente já está bem difícil jogar lixo, né, porque os aterros estão lotados, a gente não tem mais onde dissipar esse lixo. Então assim, o que acontece? Lixo eletrônico não vai ser diferente. Da mesma forma que lixo eletrônico vai se acumulando muito rápido, ele também vai ficando com o seu tempo também por causa da sua decomposição demorada. E isso vai ter uma hora que vai ter mais lixo no mundo do que pessoas, porque estamos ficando cada dia mais consumistas e cada dia mais descartando produtos sem finalidade de forma responsável. Uma das formas que a gente pode combater esse problema é se conscientizar. Temos que ser pessoas menos consumistas, porque quantas vezes você já notou que pessoas, um familiar ou você mesmo, o seu celular está até bom, o celular está funcionando, está perfeito, nem está travando, está ótimo o seu aparelho, atende as suas necessidades, mas por causa de uma nova tecnologia, ou sei lá, porque a tela é um pouco maior ou tem uma diferença, se você quer trocar o seu aparelho, mesmo ele funcionando, você acaba descartando o seu aparelho, mesmo ele funcional. Isso é efeito dessa obsolescência programada, que incentiva você a consumir mais e durar menos o produto. Você descartar o seu produto aí antes do tempo necessário. Então, uma das formas é ser menos consumistas e focar sempre no meio ambiente, que é importante, e sempre dar destino certo, ou seja, repassar para uma pessoa que precisa de um celular que não tenha, ou mesmo vender o aparelho em vez de descartar no lixo, né? Ou mesmo ou descartar o aparelho em programas de reciclagem, que tem muitas empresas que fazem, tem uma espécie, onde você pode fazer o descarte do seu lixo eletrônico de forma consciente, e esse lixo eletrônico é usado em projetos sociais aí para desmanche, né, para aprender, para
cursos técnicos, por exemplo, ou mesmo volta para a indústria para que seja aproveitado aquele componente e se transformar em algo novo como uma forma de reciclagem. E uma das grandes ideias também é você sempre optar por aparelhos usados, claro, tomando todos os cuidados de segurança, vendo se o aparelho está tudo ok, né? Mas assim a gente preca um pouco esse problema que nós temos na sociedade, nesse consumismo excessivo, e dessa obrigação das empresas a todo momento estar empurrando o aparelho, obrigando você a desfazer aquilo que você já tem, que está funcional, te forçando a trocar para uma tecnologia mais nova. Em muitos casos, às vezes, tem tecnologias que saem para os aparelhos novos e não saem para aparelhos antigos, ou seja, o aparelho vai ficando defasado. Então é mais uma forma de incentivar a compra desenfreada aí de produtos aí, de celulares, tudo, mas não só de celular não, os produtos também, né? Esses smartphones, eu falo em smartphones porque é uma coisa que é a uma alta escala, a gente percebe bem visivelmente isso, e isso pode aí trazer grandes problemas aí, não só para a natureza, mas para o nosso bolso, né, e para a nossa sociedade como um todo. E temos também que cobrar das autoridades que fazem as leis, né, incentivando a reciclagem de produtos de lixo eletrônico, vão forçando as empresas a não ficarem todo momento atualizando o aparelho, né, ou mesmo fazer produtos mais duráveis ou produtos que utilizam um material reciclado para poder reaproveitar aí a questão do material antigo, para não ser descartado. Existir políticas de incentivo de uso da tecnologia e o uso de materiais de forma consciente. E você, o que você acha desse tema? Você acha que obsolescência programada é um fato ou isso é só balela? E se você concorda, o que você acha que as empresas e as legislações deveriam fazer? Deixa aí nos comentários, que é muito importante. Eu quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. É isso aí. Falou e tchau!